Será que eu fecho a porta ou deixo a porta aberta? Enfim, deixa aberta mesmo. Vai ficar muito alto. Galera, queria compartilhar com vocês. Deixa eu tirar esse daqui pra não aparecer na filmagem, pra não aparecer as coisas feias na filmagem. Acho que ficou bom, né? Ficou ótimo. Galera, é o seguinte. Antes de começarmos, estava pensando naquela música de Thales Roberto, que ele fala assim: todo dia o pecado vem, me chama. Não vou cantar, senão eu vou perder os inscritos no meu canal. Paz seus meus queridos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo novo no nosso canal. E hoje eu quero falar sobre algo que tem falado no meu coração. Que, amor? Ela tá estudando pra pregar. Aí eu não posso atrapalhar ela. Então, galera, o que tem falado comigo no meu coração esses dias, nesse começo de ano, é sobre o pecado, né? Uma coisa que o Senhor tem me chamado a atenção, ou vamos dizer assim, me trazido ao meu coração para que eu possa meditar e analisar sobre o pecado. E aí o Senhor me levou lá no princípio, lá no início das coisas, lá no capítulo 4 de Gênesis, quando nós vemos a história de Caim matando Abel. Caim e Abel levam ali uma oferta ao Senhor. E nesse contexto de oferta, né, Abel leva uma oferta das primeiras, das melhores, né, ofertas de gordura, dos primeiros rebanhos e tudo mais. E Caim leva uma oferta da terra, do fruto da terra. Mas o que o Senhor aceita é o de Abel e não o de Caim. E aí o Senhor fala a Caim no versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se fizer o bem não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Uma das coisas que o Senhor falou no meu coração nesses dias é que o pecado ele quer me dominar. O pecado ele quer me pegar e ele quer, sabe aquele golpe de qualquer golpe que a pessoa imobiliza o outro e ele tem que bater para que ele possa de fato vencer aquela luta. O pecado quer fazer isso com a gente, sabe? Diante de frustrações. Nós vemos Caim frustrado porque a oferta dele foi rejeitada. Mas quem rejeitou a oferta dele não foi Abel. Quem rejeitou foi o Senhor. Porque o Senhor fala para ele: se você não fizer certo, não será aceito. Ou seja, alguma coisa nessa oferta de Caim, ela estava incerta. Talvez o coração, talvez a intenção. Deus fala para Caim: o pecado está à sua porta. O pecado não entrou no coração de Caim ainda. O pecado não dominou Caim ainda, mas ele está à porta. Então isso me chama a atenção que às vezes dentro do nosso cotidiano, da nossa vida diária, o pecado ele está na nossa porta. Ele está batendo ali e querendo entrar e querendo nos dominar. O que eu preciso fazer como cristão? Eu preciso não dar brecha e não deixar que esse pecado entre e me domine. Mas pelo contrário, eu devo dominar ele, não ele me dominar, não ele me controlar, mas eu devo controlar ele. O versículo fala: o pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, eu preciso fazer com que o pecado ele não tome meu coração aonde eu não vou mais obedecer ao Senhor, mas pelo contrário, agora eu domino o pecado. Eu não vou mentir mais. Eu não vou mentir porque eu entendi que o meu Senhor, ele governa a minha vida e a mentira não faz parte disso. Eu não vou adulterar, eu não vou cometer um pecado porque entendo que o meu Senhor morreu por causa desse pecado. Então eu vou viver de modo em que eu possa, de fato, honrar o meu Senhor. A Bíblia fala: se você fizer o certo, não será aceito. Então o Senhor me dá uma autoridade aqui. O Senhor me libera sobre mim uma autoridade, um poder de que eu posso controlar o pecado. Eu posso dominar o pecado e eu posso resistir a ele. A Bíblia fala que se nós resistirmos ao mal, ele vai fugir de nós. Então eu preciso resistir. Às vezes nós estamos dentro dessa sociedade que viva, faça o que te faça feliz, né? Vai lá e viva da maneira que te faz feliz. Mas a Bíblia está mostrando que eu preciso dominar o meu pecado. E seja um pecado de pornografia, seja um pecado de adultério, seja um pecado de homossexualismo, seja um pecado, sabe, infinitas possibilidades de pecado. Eu preciso dominar.
esse pecado, ele não me governa. Esse pecado, não nasci assim, vou morrer assim. Não. Jesus, através de Jesus, e antes aqui o Senhor já fala que nós temos, lá no princípio, nós não vemos aqui a ação do Espírito Santo como em Jesus. Mas nós vemos o Senhor, Caim, você consegue dominar o seu pecado. Você consegue finalizar o seu pecado para que ele não te conquiste. Então hoje nós vemos uma geração de pessoas que falam, eu sou assim mesmo. Eu já tentei e eu sou ruim assim mesmo. Não tem como mudar, não tem como fazer diferente. E a Bíblia nos mostra que tem como fazer diferente. Basta a gente entender que o pecado está querendo me conquistar. E eu vou ter que dominar ele, eu vou ter que lutar contra. E o dominar, que a gente já falou da questão da luta, o dominar não é uma coisa fácil. Porque nós vemos na luta, né? Eu mesmo, quando assisto um UFC, uma luta, eu fico agoniado. Porque o cara tá lá apertando e o outro tá fazendo força. E você fala, cara, sai daí, cara. Por que você não levanta? Fica em pé. Por que você tá deitado? Vai, levanta. Eu fico assim, meio agoniado, assim. Não gosto muito de assistir porque eu fico meio... Sabe, parece que eu tô lutando ali. Porque não é fácil. É um puxando pra direita e o outro puxando pra esquerda. E os dois estão medindo força. Você pode ver que no final da luta, os caras estão exaustos. Eles não conseguem nem dar entrevista. Vai dar entrevista, eles falam meio cansado, meio ofegante. Então é isso, cara. Eu preciso lutar até o final para dominar o pecado. E eu só vou conseguir dominar ele inteiramente, ou o dia que eu morrer, né? Que aí o Cristo voltou para mim, ou quando Cristo voltar para todos nós. Aí sim, aí nós vencemos de vez. Mas todo dia, é que nem a música do Thales. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia ele tá na minha porta. E aí, procurando uma brecha para que ele venha me conquistar. E eu vejo também, uma das coisas que o Senhor falou comigo temos brechas geracionais, vamos dizer assim. Eva, no princípio, desobedece Deus diante de uma voz que não era para comer do fruto. E nós vemos Caim novamente desobedecendo a voz e não dando atenção àquilo que Deus falou para ele. Caim, se você fizer o certo, vai ser aceito. Agora toma cuidado que o pecado está à sua porta. Talvez as situações são diferentes, mas você entende que os dois, tanto Eva e Adão e Caim, tiveram uma desobediência após ouvir a voz do Senhor. Tiveram uma desobediência após entender que o caminho que eles estavam indo, talvez Eva ali ouviu uma voz, não coma desse fruto, coma de outros, esse não. E Eva se deixou levar, Eva se deixou ser conquistada pelo desejo, pela beleza do fruto, pelo quão agradável ele é. E Caim também deixou o pecado entrar no seu coração e dominar ele, conquistar ele ao ponto dele não mais de enxergar a voz do Senhor, não mais obedecer a voz do Senhor. Então nós vemos um pecado geracional aqui. É uma coisa que o Senhor falou muito forte comigo. Os pecados que meus pais, meus irmãos cometeram, eu não posso cometer. Pecados que a minha família carrega, né? E nós vemos que a Bíblia tem disso. Se você vê, Abraão mentiu com medo da morte, Isaac mente com medo da morte. Nós vemos as gerações praticamente cometendo os mesmos erros que os seus pais cometeram. Então eu preciso dominar isso, fazer diferente, sabe? Eu quero subir, fazer a escala da vida, não só me limitando só a ser salvo, mas desenvolver a salvação que o Senhor me entregou. Então entende que se eu der brecha para aquilo que os meus pais viveram, para aquilo que os meus irmãos viveram, eu vou viver da mesma maneira. Porque eu contemplando hoje, eu vejo que as mesmas coisas que os pais enfrentaram, eu também enfrento. Talvez uma tentação, talvez uma forma de falar, né? Isso nós vemos muito. Minha mãe é assim, eu também sou assim. Meu pai é assim, eu também sou assim. Às vezes até, meu pai é um cara bem tranquilo, assim, ele... Dificilmente você vê ele bravo, às vezes ele fica, né? Mas dificilmente. E às vezes eu me vejo nisso, sabe? Uma pessoa bem tranquila, mas que às vezes não põe pra fora aquilo que tá chateando, sabe? Às vezes não quero, vamos manter a paz aqui, vamos ficar tranquilo. E às vezes é necessário você bater de frente em algumas situações. Quando nós nos deixamos levar, porque a minha família é desse jeito, nós perdemos de viver aquilo que o Senhor tem pra nós. Então o Senhor está falando para Caim aqui, faça o que é certo e você será aceito. O pecado está na sua porta querendo te dominar. O pecado está na sua porta querendo pegar você e dominar você, querendo te matar, querendo te levar para longe de mim. Mas presta atenção, você tem que dominar ele. Então nós vemos que a frase, eu sou assim, não consigo vencer esse pecado, ela cai por terra. Porque eu preciso lutar contra, cara.
preciso lutar contra. Eu não posso deixar que a pornografia me domine. Eu não posso deixar que o homossexualismo me domine. Eu não posso deixar que as vontades minhas me dominem. E o Senhor está falando, o pecado está à sua porta. Basta você, Caim, dominar. Basta você. Então eu preciso entender que Deus não vai fazer nada por mim, porque Ele já fez. Cristo já morreu, Ele já deixou acesso. Agora eu preciso entrar nesse padrão que é Cristo. Então Cristo veio, a Bíblia fala que Cristo não fez a sua vontade. Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, ainda que fosse, não teve. E Cristo morre na cruz. Então o que eu preciso fazer? Entender que eu tenho que obedecer a Deus, morrer pro meu eu, e isso vai me levar a uma cruz. Isso vai me levar para morrer, para mortificar essa carne pecadora, essa carne que vai tendenciar para o pecado. Então o Senhor não te fez assim. O Senhor te criou a imagem e semelhança dele, mas o pecado, ele distorceu toda a nossa semelhança ao Senhor. Agora Cristo vem e ele começa a restaurar novamente essa imagem e semelhança do Senhor. Então basta eu dominar o pecado que está na minha porta. Amém? É uma palavra que o Senhor tem falado muito ao meu coração, uma palavra que o Senhor tem me chamado a atenção, a prestar atenção nos pequenos detalhes, para que eu possa lutar contra. Eu não sou o que a minha família diz que eu sou, eu não sou o que os meus pais fizeram, eu não sou o que os meus irmãos fazem, eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Então eu preciso entender que eu sou filho dele, eu sou regenerado a partir de Cristo, sou uma nova criatura a partir de Cristo, e agora eu vivo como Cristo viveu nessa terra, morrendo para o meu eu e procurando agradar o meu Senhor. Então, meu irmão, domine esse pecado, lute contra ele, porque a Bíblia já falou, você consegue vencer. Você consegue dominar o pecado, independente de qual seja ele. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe, que o Senhor possa falar ao seu coração, que essa palavra venha de encontro às suas necessidades e que o Espírito Santo possa ministrar fortemente a você, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar uma curtida, deixar um comentário. Poxa, essa palavra falou comigo, eu estava pensando sobre isso. E eu tenho certeza que o Senhor vai edificar ainda mais a sua vida e a sua fé, tá bom? Não se esqueça, o Evangelho ele é simples e somos nós que complicamos demais. Um forte abraço!